E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Estamos aqui para mais uma sessão do Comunhão ao Cubo. Como ainda não iniciamos o nosso processo com a segunda temporada da Sã Doutrina, hoje nós vamos dar continuidade a algumas perguntas feitas concernente a gravações e a lives anteriores. E vamos também falar um pouquinho ainda sobre Sã Doutrina, respondendo perguntas, tá bom? Alguns irmãos enviaram mais perguntas, alguns falaram bem da última que nós lançamos domingo passado sobre questionamentos feitos. Então a gente vai continuar essa semana lançando isso, tá bom? Mas depois da vinheta a gente faz isso. E aí, pessoal? Hoje nós seguimos o projeto, respondendo ainda algumas perguntas de irmãos. Alguns nós conseguimos identificar, outros não. E Deus nos dará graça para responder conforme sua palavra e relembrando alguns princípios e fortalecendo outros, que o Senhor possa clarificar a nossa mente nessas coisas, ok? Deus abençoe você, vamos lá. A Elaine de Cascavel, ela nos mandou 3 perguntas sobre a Sã Doutrina e a gente vai seguir respondendo de acordo com aquilo que está nas Escrituras. A Elaine perguntou: o que é ser pobre em espírito? Vamos lá, Elaine. Você fala de recursos, mas aqui o que quer dizer esse espírito? A palavra fala sobre, em Mateus 5,3, sobre bem-aventurados, ou feliz será o fim dos pobres em espírito, ou humildes em espírito. A palavra pobre ou humilde nos remete a uma ausência, uma fraqueza, ou uma dificuldade em relação a recursos. A ausência de recursos faz com que a pessoa se comporte como uma necessitada. Então, humilde ou pobre em espírito é essa ausência de recursos. Mas o Senhor não está falando de qualquer recurso, Ele está falando de um recurso específico. Por isso que Ele diz pobre ou humilde de espírito. Ele está falando sobre a pessoa que olha para si mesmo e não vê em si, no seu procedimento, na sua formação, nenhuma virtude, nenhuma riqueza espiritual. De forma que nada daquilo que ele tenha ou que ele possua possa aliviar a condição dele para com Deus. É importante a gente frisar, manos, que à medida que o tempo passa, a pessoa se converte a Jesus e o primeiro momento ela está transbordando da gratidão pelo que Deus fez por ela quando ela não merecia. Parece que esse transbordar uma hora dá lugar a um senso do que fazer. Ou melhor não, de repente até o amor mesmo que ela tem pelo Senhor, como gratidão, traz sobre ela um dever, um desejo de dar sua vida em prol daquilo que é a vontade de Jesus. E esse valor, digamos assim, é muito genuíno. Ele, de fato, pode cooperar muito com o desenvolvimento natural de frutos na vida de alguém que está enxertado na videira, como Jesus diz no livro de João. O problema é que na cabeça de muitos, amados, eles se afastam do que o Espírito conduz e vão para a carne, começando a validar-se através da obra que fazem. E ainda chamam isso equivocadamente de obra de Deus. Então todas as vezes que eu olho para mim e percebo que há em mim dons ou frutos de um trabalho ou alguma atividade que me torne elevado aos meus irmãos, que me torne sobre outras pessoas, ou que me torne mais propício, mais perto de Deus do que outros, eu cedi a uma mentira do maligno. Por quê? Porque nesse momento entrou o mérito humano.
A necessidade do homem se validar para ser aceito. E nós sabemos que o Evangelho não é isso. O Evangelho é justamente a boa notícia que, diante da minha impossibilidade de obedecer a Deus, o Espírito de Deus, que antes estava fora de mim, agora foi colocado dentro de mim, através do novo nascimento. E agora ele me fortalece, ele me capacita a obedecer a Deus. Mas ainda assim não é o meu procedimento que viabiliza a minha vida com Deus. Ser humilde de espírito é muito mais do que algo que acontece na entrada da porta do reino de Deus, na minha conversão. Mas ser humilde de espírito me leva não só a considerar a minha verdadeira condição em relação a Deus, como considerar a minha verdadeira condição em relação aos meus irmãos também. Alguém que é humilde de espírito não encontra lugar em si mesmo para admirar-se ou elevar-se sobre as pessoas. E o que mais me chama a atenção, Elaine, é que esse é o primeiro ensino de Jesus formal, digamos assim, um tempo que ele para, descrito nos evangelhos, onde ele para ensinar aos discípulos. E o primeiro ensino é sobre ser humilde de espírito, pobre de espírito, olhar para si mesmo e não ver nada em mim, no meu procedimento ou em minha própria capacidade que me eleve em relação a Deus ou que me eleve em relação aos meus irmãos. Então, isso é ser pobre de espírito. O Jesus está falando sobre não considerar-se de forma nenhuma rico em mim mesmo no espírito. Você pode compreender também que reconhecer a miséria, a pobreza em espírito, fala da profundidade com que essa verdade precisa estar entranhado em nós. É muito estranho pensar que alguém tenha o Espírito Santo de Deus e mantenha uma vida soberba e orgulhosa. É muito estranho. Que o Senhor nos dê clareza sobre isso. A segunda pergunta ainda da Elaine é sobre o que é fome e sede de justiça. Qual e o que é esta justiça? Essa justiça é a mesma do versículo 10? No versículo 10, o Senhor fala que bem-aventurado aqueles que forem perseguidos por causa da justiça. E nessa justiça, ele está se referindo à nossa capacidade de zelo pela obediência à lei do Senhor, ou à palavra de Deus. Então, quando nós formos perseguidos, porque nós nos mantemos rígidos, firmes no sentido da obediência ao ensino de Jesus, à sã doutrina ou à lei do Senhor, nós somos bem-aventurados. Mas nesse versículo que ele fala sobre ter fome e sede de justiça, eu preciso considerar algumas realidades. A justiça que é citada nesse versículo tem mais a ver quando ele começa a falar sobre não fazer com o fim de ser visto pelos homens. Ele fala assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça com o fim de ser visto pelos homens. Assim, pois, não saiba sua mão esquerda o que a direita fez. Não façais como os hipócritas que tocam trombetas diante de vós. Quando você for dar a sua esmola, você dê em secreto, e o seu pai, que vem em secreto, te recompensará. O Senhor está nos ensinando, nesse versículo, quando ele fala sobre fome e sede de justiça, desse tipo de justiça. Uma das traduções da palavra justiça no Velho Testamento é quando eu repartia tudo o que eu tinha. Notem, amados, tudo o que eu tinha, com aquele que tinha necessidade. Justiça no sentido de dar o mínimo necessário para que a pessoa possa ir bem, viver bem, ser um cooperador. Ora, e a promessa é que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, e ele está falando dessa justiça, porque eles serão fartos. Faz muito sentido. Deus derramará fartura sobre aquele homem que distribui de forma equitativa, de forma sábia e prudente, porque esse homem é, em potencial, um gerador de riqueza. É alguém que entendeu que tudo aquilo que ele ganha não é para o seu próprio deleite e proveito, mas é para que ele possa, como nós vamos ver na segunda temporada da Sã Doutrina, para que ele possa granjear, fazer amigos
que os receba no tabernáculo eterno quando essas riquezas faltarem. Então esse cara entende, essa pessoa entende que a riqueza, o recurso que está na mão dele, não é para um autossuprimento, não é para uma autossatisfação, mas é para fazer a vontade de Deus. E a clareza que o Senhor quer nos trazer sobre isso é profunda. Porque não faz sentido eu desfrutar de um conforto que vai privar alguém da justiça. Nota que nós estamos falando de justiça, não de suprimento de vontades, tá bom? Justiça diz respeito àquilo que o ser humano tem necessidade. O que comer, o que vestir, o que beber. É o que Jesus cita em Mateus 6. Então o Senhor está dizendo que bem-aventurado é aqueles que têm fome e sede de justiça. Do que trata essa fome e sede? Considera comigo uma coisa. Fome e sede são necessidades básicas do ser humano. Em situações extremas, o ser humano é capaz de matar e de morrer por conta dessas necessidades. Não dá para ficar livre disso. O Senhor descreve que a vontade, o desejo, o comprometimento que vai haver no coração de um discípulo em relação a fazer essa justiça é comparado à fome e à sede dele. Porque isso também está no coração de Deus. Lembra que quando Deus chamou Abraão, ele diz a Abraão, ele dá uma identidade a Abraão, ele diz assim: Abraão, eu vou te fazer pai de muitas nações, e através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. A palavra no original usada aí sobre abençoar diz respeito a se aliançar. E aliança na antiguidade, amados, tem a ver com prover proteção, abrigo e suprimento, necessidades básicas. Então Deus diz que através de Abraão, Deus iria fazer justiça a todas as famílias da terra. Enquanto discípulo, tendo Jesus como meu Senhor, Deus como meu Pai, o meu coração transborda em fazer a vontade do meu Pai e realizar sua obra. Olha que tremendo isso. O quanto o coração de Deus valoriza o fazer essa justiça. Prover aos que estão comigo proteção, abrigo e suprimento. O mínimo necessário para que essa pessoa possa ir bem. Isso está no coração de Deus. Como pode não estar no meu coração? Como eu posso manter qualquer coisa no meu estilo de vida que promova ou que promovam a falta de justiça, ou que atrapalhe a promoção da justiça, dessa justiça. É necessário que se avalie isso. Então a palavra de Deus dá uma promessa aqui. A palavra de Deus dá uma promessa aqui. Ela diz que bem-aventurados, feliz será o fim. Feliz serão aqueles que sentem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Haverá fartura, porque o propósito deles não é cuidar do seu próprio interesse, não é de acumular para si, mas era de prover riqueza, de forma que essa riqueza manutencionada gere mais riqueza. E assim abençoaria todas as famílias da terra. Então, você vê Jesus descrever uma bem-aventurança em Mateus 5, que Deus cita a Abraão quando chama Abraão. E que Deus cita Adão quando diz: olha, esse é o jardim, você cuida e administra ele. Agora vocês multipliquem e enchem toda a terra. Percebeu que Deus não fala para Adão encher somente o jardim? Então aquele jardim rico, próspero, cheio de vida, ele vai ampliando até que todo o planeta seja tomado do jardim que expressa a glória de Deus. Esse mesmo propósito Deus revela a Abraão, esse mesmo propósito Jesus ensina a seus discípulos. É muito simples, fome e sede de justiça é eu prover esse recurso a todos os que forem necessários, a todos aqueles que tiverem necessidade. Eu não vou filosofar muito sobre isso não, isso precisa ser prático na vida de um discípulo de Jesus. Avalie na sua vida tudo aquilo que atrapalha a promoção da justiça. Avalie na sua vida o quanto
de sede e fome enquanto necessidade básica existe por promover justiça. Deixa o Senhor falar no seu coração sobre isso. Tem uma terceira pergunta da Elaine, aliás. O que é ser limpo de coração? Elaine, outras traduções falam sobre ser puro de coração. Pureza, ou puro de coração, ou limpo de coração, vai ter o mesmo sentido. Tem a ver com a ausência de sujeira, ou de impureza, ou de mistura, mas é um foco principal, único. E coração aí não tem a ver com sentimento, com alma, tem a ver com mente. Coração, onde está o centro da minha vontade, da minha razão, da minha mente. Nós, segundo a neurociência, somos seres emocionais. E a razão é a ferramenta que nos impede de que as emoções nos destruam ou destruam os outros. Porque alguém governado por suas próprias emoções geralmente faz muito dano a si mesmo ou aos outros. A neurociência explica que a razão é o que faz eu adquirir inteligência emocional, adquirir limites, adquirir vida para que eu possa transmitir mais vida. Ser puro de coração é quando a minha mente, o meu entendimento, a minha concentração está em uma única coisa. E ele está falando aqui sobre ver Deus. A recompensa do puro de coração é que ele verá a Deus. Bem-aventurados, limpos de coração, os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ora, você vê aquilo no qual você está focado. Jesus ensina isso um pouquinho mais à frente, em Mateus 6, quando ele diz que os olhos são a lâmpada, o farol do corpo. E se você botar o seu farol naquilo que é treva, vai ser enorme as trevas que te cercam. Então a pessoa que é pura de coração, ela concentrou o seu entendimento, a sua vida, em compreender, em conhecer e experimentar o eterno. E porque ela está concentrada nisso, ela adquire pureza de coração. A gente tem a tendência a acreditar que impureza são pensamentos pecaminosos. Geralmente a gente associa isso à área sexual. Mas isso é só um galho da árvore. Coisas boas e lícitas que ocupem tanto a minha mente, como tecnologia, jogos eletrônicos, diversão, filme, seriados, entretenimentos, coisas lícitas, boas, que ocupem tanto a minha mente, são uma mistura que me impedem de ver a Deus. E nós vivemos hoje a geração do entretenimento. Considera comigo, hoje o entretenimento e a diversão é tão importante e ocupa tanto a mente das pessoas, e justamente nessa geração há tanta incredulidade, a ponto do Senhor Jesus dizer: quando o Filho do Homem voltar, ainda encontrará fé na terra? Considere isso aí para a sua vida. Uma outra pergunta de uma pessoa que não se identificou, um anônimo, é sobre a questão da geração de riqueza. Eric, eu vi o seu vídeo falando sobre geração de riqueza no canal Comunhão ao Cubo. É pecado ser rico? Bom, eu não sei o seu nome, mas espero que você assista essa resposta. Lá num dos vídeos eu falo isso. Não se trata de que se é certo ou errado ser rico. Se trata de qual é o foco da sua vida. Salomão diz que quem se exercita, quem gasta energia em ficar rico, vai descobrir no final que correu atrás do vento. E vai conseguir canseiro e enfado para si. Então eu acho que isso já é um bom conselho. Ser rico, se for sinônimo de ter muito, é pecado. Porque o alvo de Deus, conforme eu citei lá quando eu falei sobre ter fome e sede de justiça agora, na resposta a Elaine, o alvo de Deus é que através de mim ele abençoe, ele supre, ele promova a justiça a todas as famílias da terra. E ora, quando eu acumulo, alguém fica sem. Não se inventa dinheiro. Ou não se devia inventar. Não se inventa valor.
Valor ele é algo real. E ele precisa estar lastreado em algo que seja palpável, mensurável, calculável. Então, quando alguém fica rico, alguém ficou pobre. E só para deixar claro, eu não acredito terminantemente que o Estado é que deve promover essa igualitariedade. Desde sempre, as pessoas que assumiram o poder não permitiram que isso acontecesse. Homens são gananciosos. Se você colocar isso na mão de um Estado, alguns poucos vão ficar muito ricos e a maioria vai ficar pobre. A forma como Deus planejou de que a justiça fosse feita é eu e você individualmente termos um compromisso com Deus de viver com aquilo que é necessário para que nós promovamos geração de riqueza a fim de que todos ao nosso redor tenham o que é necessário. É para isso que Deus levantou a mim e a você. Então isso não diz respeito a ser rico, mas diz respeito a se tornar um gerador de riqueza. Deus deseja sim que todos os seus filhos sejam geradores de riqueza. Que todos os seus filhos obedeçam o ter fome e sede de justiça. Obedeçam o serem um canal para, através de nós, Ele abençoar, se aliançar com todas as famílias na terra. O Senhor quer nos falar muito sobre isso ainda. Existe muito mais coisa para amadurecer. Existe uma sequência de vídeos ali no canal Comunhão ao Cubo falando sobre essa questão da riqueza. Corre lá, assiste, anote mais dúvidas e envia pra gente que vai ser um prazer receber. Lembrando que o nosso canal Comunhão ao Cubo, ele está vinculado tanto à página no Facebook da Rede Os Nós, como o meu perfil no Facebook, Eric Couto, como o meu perfil no Instagram, Eric Couto. Você pode acessar qualquer um desses canais e enviar perguntas, interagir conosco. E também no próprio canal do YouTube, fazendo perguntas ali nos comentários. Eu quero estimular você a, através disso aí, trazer discussões à tona. Eu creio que nisso nós amadurecemos, nós crescemos e encorajamos a fé uns dos outros. Outra pergunta, essa pessoa não é anônima, mas ela pediu para não se identificar, é sobre Lucas 16. Olha, Lucas 16 já faz parte da segunda temporada da Sã Doutrina. Então eu vou deixar para te responder quando a gente lançar. Nós já gravamos do versículo 1 ao versículo 15, já está editado, já está até no canal, mas o lançamento vai ser futuro. Então assim que nós lançarmos, eu me comprometo com você a responder essa pergunta aqui e conseguir trazer uma resposta ou uma explicação plausível àquilo que você apresentou, tá? Tenha um pouquinho de paciência, por favor. Uma outra pergunta feita é sobre a porta do reino. O que de fato, na prática, é arrependimento? Manos, arrependimento, João Batista define que é o machado posto na raiz da árvore. Existe um eixo no ser humano. Um eixo de procedimento da alma humana, que é suprir a si mesmo, que é viver em prol de si mesmo, que é usar recursos ou pessoas para atender a si mesmo. Em alguns casos, no contexto religioso, usam até Deus para atender a si mesmo. Então considere comigo que o eixo do ser humano é esse, é essa independência, essa autossuficiência. Eu preciso me atender, eu preciso me amar, eu preciso cuidar de mim, porque senão ninguém vai cuidar. O nome disso é autossuficiência ou independência. Isso é o eixo da alma humana. O machado posto na raiz da árvore não diz respeito a você aparar as folhinhas, as flores ou os frutinhos que estão surgindo. Entenda comigo, deixa o Espírito Santo falar no seu coração. O arrependimento é o machado posto na raiz da árvore. É quando esse tronco onde eu preciso me autossuprir, me autoproteger, me autoatender, e eu posso usar o que for para isso, é cortado. E eu sou conduzido pelo Espírito Santo agora
a depender de Deus. Dele vem o meu suprimento, dele vem a minha realização, dele vem a minha satisfação. Não faz sentido alguém acreditar que nasceu de novo com esse eixo sem transformação. Considere isso comigo. Não faz sentido alguém que não teve esse eixo transformado em sua vida considerar-se nascido de novo. Independente de Deus, eu promovo a minha vida, eu promovo o meu conforto, o meu bem-estar. Não faz sentido você acreditar que nasceu de novo se esse ainda é o eixo da sua vida. Você pode ter se batizado numa congregação cristã, você pode ter algumas experiências espirituais até, místicas. Mas se você não teve uma mudança no tronco da árvore, se o machado não for posto na raiz da árvore, eu preciso te alertar que você não nasceu de novo. E o que é nascer de novo? No livro de Atos conta que os irmãos estavam orando, Atos 2, e eles foram cheios do Espírito Santo, e algumas pessoas ouvindo o som oriundo daquela experiência, começaram a dizer que eles estavam loucos ou bêbados, alguma coisa assim. E o apóstolo Pedro então se levanta e começa a anunciar que não havia bebedice, não havia loucura, o que havia era um cumprimento de uma profecia dada pelo profeta Joel. E Deus estava ali derramando seu Espírito sobre toda a carne. E então ele vem falando sobre tudo isso, fala de Jesus, de como o Senhor Jesus havia vivido, ensinado, sido perseguido e morto pelos romanos, entregue pelos judeus para ser morto pelos romanos. E ele conclui aquela pregação contundente e poderosa, dizendo assim: e a esse Cristo que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. A esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo sobre todas as coisas. E aí quando eles ouvem isso, as pessoas que estavam ouvindo, diz a palavra que eram cerca de 3.500 pessoas, compungiu-se-lhes o coração e eles falam assim: e aí, irmãos, o que faremos? O apóstolo Pedro, então, cita a porta do reino de Deus. Primeira, pregação de João Batista e de Jesus, amados. Arrependei-vos. Segundo, cada um de vós seja batizado para a remissão dos vossos pecados. Sem batismo, não há remissão de pecados. E sem arrependimento, não há batismo. Se você teve uma experiência religiosa de batismo, sem um arrependimento, uma desistência desse autossuprimento, eu preciso dizer que você não foi remido do seu pecado. Isso não é um julgamento, é um alerta para que você possa corrigir isso. E recebereis o dom do Espírito Santo. Eu gosto de lembrar, quando eu falo da porta do reino de Deus, da fala de Jesus, do ensino de Jesus a Nicodemos. Nicodemos questiona: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes. E o Senhor responde para ele: Nicodemos, em verdade eu te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos filosofa, né? Como todo bom homem, filosofa. Senhor, mas como é possível, eu sendo velho, voltaria eu ao ventre de minha mãe? Ó a reencarnação aí. Jesus desmente isso. Ele diz: se você não nascer da água e do Espírito, de modo nenhum você verá o reino de Deus. O novo nascimento não é o batismo em si. Um novo nascimento, amados, é o arrependimento. Depois o batismo para a remissão de pecados. E depois o dom do Espírito Santo. João Batista também, falando do Senhor, ele diz assim: vem após mim aquele que é mais poderoso que eu, o qual não sou digno nem de desamarrar as sandálias. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas vem após mim aquele que é mais poderoso que eu, o qual eu não sou digno nem de desatar as sandálias. E ele vos batizará com o Espírito Santo
e com fogo. Jesus dá indícios que o novo nascimento acontece depois dessas três coisas acontecerem. Um arrependimento genuíno, sincero. E focando ainda na sua resposta, tá? Arrependimento tem a ver com contrição de coração, sim. Não é só um procedimento racional. Tem a ver com tristeza. Coríntios diz, se não me engano, que é a tristeza segundo o coração de Deus que produz vida. Tem a ver com compungir-se, sim. Tem a ver também com uma decisão racional de não viver mais por aquele eixo onde eu uso todo e qualquer recurso ou pessoa para suprir a mim mesmo, para atender a mim mesmo. Eu quebro o ciclo de independência para depender de Deus. Eu abandono o autossuprimento, a autossatisfação e a autorrealização para suprir, realizar e satisfazer o meu próximo. Isso também é arrependimento. E arrependimento na prática é arrependimento de obras mortas, citado lá por João Batista. Produzi e pros frutos dignos de arrependimento. Quem roubava, não roube mais. Quem extorquia, não extorque mais. Quem tratava os outros com aspereza, aprenda a ser gentil. Então ele fala de 3 níveis de transformação que acontece no arrependimento. Um, que é uma tristeza, algo que compunge, que constrange o meu coração. Ele fala de uma decisão racional, onde eu decido abandonar a minha própria vida, não me suprindo, não me satisfazendo, não me realizando às custas de ninguém ou de nenhum processo. E por fim ele fala sobre uma mudança procedimental, uma mudança de comportamento como fruto disso. O arrependimento é isso. Somente depois disso é que pode haver batismo. Do contrário, não vai haver remissão de pecados. Batismo não é um ato de confissão pública. Batismo não é um ritual que você faz para entrar para uma igreja ou para a igreja. O batismo é o sepultamento daquela criatura que morreu no arrependimento. E é o renascimento para um novo estilo de vida de uma nova criatura. Mas esse novo nascimento ele só vai se efetivar quando o dínamos, o poder do Espírito Santo, vier habitar dentro dessa pessoa. É impossível a carne glorificar a Deus. É impossível o braço sustentar uma transformação de vida. E se você não consegue entender isso ou não crê nisso, você não crê em Jesus. Não é no Pai de Jesus que você crê. Eu preciso do poder do Espírito Santo. Romanos 6 diz que o mesmo poder que foi capaz de ressuscitar Jesus dentre os mortos vos levará a viver novidade de vida. Então é muito simples. Olha, eu comparo a minha vida hoje com a vida que eu vivia antes. Se os frutos são os mesmos, se os vícios e os erros são os mesmos, deixa eu te falar, não há novo nascimento. E não adianta simplesmente você tomar uma decisãozinha e ir lá e entrar para a igreja. Deus não tem netos, nem primos. Ele só tem filhos. E só são filhos de Deus aquele a quem o Espírito deu o poder de ser feito filho de Deus. Não é um processo religioso, mas é um processo transformador de vida. Que o Senhor Jesus fale mais conosco nesse sentido. Notem, amados, que há no coração de Deus o desejo de alcançar toda a humanidade. Eu não lembro agora exatamente o endereço, mas a palavra nos afirma que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas a mesma palavra, através do ensino de Jesus, nos diz que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação, e poucos são os que acertam por ela. Por que isso acontece? Porque Deus tem uma vontade poderosa e os planos do Senhor não podem ser frustrados. Mas o homem é o único ser criado por Deus que é semelhante a Deus, que tem a decisão de como vai viver sua vida em suas mãos.
E se o homem não curvar sua cerviz diante do Criador e se entregar para ser transformado por essa palavra, ele vai morrer em pecado. E ele vai para o inferno junto com o diabo e seus anjos. Porque esse é o fim de todo idólatra, de todo impuro, de todo abominável. Esse é o fim de todo aquele que não obedece a Deus. De todo adúltero, de todo homossexual. O fim dele é morar no inferno com o diabo e seus anjos. No lago de fogo e enxofre, no sofrimento eterno. Agora, sabe o religioso, heterossexual, de direita, conservador, e que não tem fome e sede de justiça? Que não se importa com o necessitado que vive em torno de si? Esse também vai para o inferno, morar com o diabo e seus anjos. Porque não se trata do seu procedimento, da sua opção política, do que você defende ou deixa de defender. Se trata de quem você é nele. É lógico que eu não estou falando que alguém que está nele vai concordar com as agruras que os sistemas políticos têm criado. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que estar nele implica em você pensar como ele pensa, andar como ele anda, viver como ele vive e dispor a sua vida para alcançar todos quantos o Espírito Santo der o poder de serem feitos filhos de Deus. Que Deus fale o seu coração nessa tarde. Que Deus fale em seu coração através desse vídeo. Que você consiga olhar para si mesmo enquanto árvore e avaliar os frutos. Que você possa ser alcançado pela palavra da verdade. Deus os abençoe.